Me chamo Marta e moro no apartamento 13 de um edifício no centro de São Paulo. Digo isso porque as pessoas me chamam de a bruxa do 13. Na verdade, não me considero uma bruxa dessas más. Sou mais uma curandeira. Utilizo meus conhecimentos em ervas, leituras de cartas e rituais ancestrais para ajudar aqueles que buscam alívio para seus problemas. Minha casa é um refúgio de paz em meio ao caos da cidade, repleta de livros antigos, frascos de poções e ervas aromáticas. Não sou a típica bruxa dos contos de fadas, daquelas que usam vassouras e chapéus pontiagudos. Sou uma mulher madura, com sabedoria e a magia pulsando em meu coração. Minha fé é tão forte quanto o aroma do café pelo qual sou extremamente apaixonada. Minha avó era guatemalteca e me ensinou a acreditar em Deus, na Virgem, nos anjos e nos santos, mas também respeitar as entidades mais sombrias, como a Santa Morte e o Diabo. No meu caminho, aprendi que a magia tem duas faces, uma branca e uma negra, e ambas são necessárias para manter o equilíbrio. Minha vida segue tranquila, cercada pelos meus 2 gatos travessos e pelas minhas queridas plantas, que preenchem cada canto do meu lar com vida e cor. Nunca enfrentei um desafio além das minhas habilidades, até que ela apareceu. Em um dia comum, enquanto alimentava meus gatos, o som da campainha interrompeu as músicas do Caetano Veloso que embalava minha rotina. Sabia que não tinha marcado nenhuma consulta para leituras naquele dia, então a visita inesperada me intrigou. Ao abrir a porta, deparei-me com uma mulher de rosto pálido e olhos avermelhados de tanto chorar. Sua aura emanava uma tristeza profunda e um desespero que me tocaram a alma. Sua energia estava baixa, mas havia algo sútil nela que me causou um arrepio que naquele momento eu ainda não conseguia identificar. Bom dia, me chamo Amanda. Você é a Marta, certo? Apresentou-se com a voz trêmula, pedindo ajuda. A convidei para entrar e a levei até minha sala de estar. Amanda sentou-se à minha frente com as mãos entrelaçadas no colo e começou a contar sua história com a voz entrecortada. Ela contou-me que seu casamento, que antes era cheio de amor e felicidade, havia se tornado um lugar de desolação e desconfiança. Seu marido tornou-se distante e estranho, passando longas horas no trabalho e voltando para casa apenas para dormir. O carinho e a atenção que antes recebia dele haviam se dissipado, deixando para trás um vazio que a consumia por dentro. Mas o sofrimento de Amanda não se resumia à frieza do marido. Ela me disse que uma onda de azar parecia persegui-la sem largar seu pé. Doenças sem explicação, pequenos acidentes domésticos e uma série de eventos desafortunados a mantinham em um estado constante de ansiedade e medo. É como se uma nuvem escura estivesse me perseguindo. Uma coisa que me rouba a felicidade e a saúde. Então ela me contou que aconteceu algo que a levou a buscar minha ajuda. Certa noite, enquanto dormia, Karen acordou com a sensação de estar sendo observada. Ao abrir os olhos, ela viu uma figura sombria parada no umbral da porta do quarto. A coisa preta, como ela a chamava, era alta, magra, sem rosto ou qualquer traço que revelasse o que era. Apenas disse que estava sempre ali e que podia ouvir sua respiração profunda. Em determinado momento, algo no rosto daquela escuridão brilhou, e a única coisa que conseguiu distinguir foi um sorriso sinistro. Ela me descreveu isso, tremendo ao se lembrar. A entidade desapareceu na escuridão, deixando-a aterrorizada. Sem saber a quem recorrer após esse evento assustador, Amanda buscou uma amiga e lhe recomendou meus serviços. Ela já havia ouvido falar sobre minha capacidade de lidar com problemas incomuns, coisas ligadas ao mundo espiritual e aos males que afetam este plano. Ela veio até mim com a esperança de encontrar respostas e aliviar seu sofrimento. Ela suplicava para que eu a ajudasse a desvendar os mistérios que rondavam sua vida. Sua intuição dizia que algo muito sombrio estava espreitando em sua casa, destruindo sua relação com o marido e ameaçando acabar com tudo o que ela havia construído com tanto esforço.
Ouvi com atenção, absorvendo cada detalhe de seu relato. Minha intuição também me alertava de que este caso não era comum. A presença da figura sombria e a maré de azar que a estava afligindo sugeriam a influência de forças malignas muito poderosas. Após escutar o angustiante relato da Amanda, soube que não poderia negar minha ajuda. A angústia e o medo que emanavam dela eram evidentes, e sua história, repleta de eventos estranhos e desgraças, despertou em mim uma profunda empatia e um imenso desejo de ajudá-la. Como primeiro passo, decidi consultar as cartas, buscando nelas uma orientação que me permitisse compreender a natureza das forças que a estavam assediando. O embaralhamento das cartas foi árduo, e as imagens que surgiam eram difusas e ambíguas, como se uma névoa estivesse ocultando a verdade. Entretanto, pude perceber uma energia densa e sombria que impregnava cada carta, uma energia que irradiava maldade. Com a incerteza ainda pairando sobre minha mente, decidi fazer uma visita à casa da moça, convencida de que só mergulhando em seu ambiente poderia encontrar as respostas que procurava. No dia combinado, cheguei ao apartamento com o coração batendo forte como nunca antes. Quando abri a porta, um ar fétido me envolveu, carregado de umidade e de um cheiro nauseante que me revirou o estômago. A luz que se filtrava pelas janelas sujas de poeira e outras coisas que preferi não investigar, mal iluminava o espaço, criando uma atmosfera tenebrosa. A energia que se respirava era hostil, como se uma presença estivesse me observando com raiva. Encontrei Amanda em um estado deplorável. Seu rosto, pálido e abatido, refletia o profundo esgotamento que a consumia. Ela usava um roupão sujo, e vi que seu corpo parecia ter perdido toda a vitalidade. A desolação que reinava em seu olhar era devastadora. Havia uma tristeza profunda que me tocou até a alma. Enquanto percorria a casa, sentia a energia que impregnava cada canto. A sensação de opressão aumentava a cada passo que eu dava, e uma dor de cabeça latejante começou a me incomodar a ponto de me fazer parar. Era evidente que a presença da maldade na casa se tornava mais forte em cada cômodo. Eu sabia que não seria fácil libertar essa mulher da maldição que a atormentava. A energia negativa que impregnava seu lar era poderosa. No entanto, eu estava determinada e não descansaria até libertá-la das garras do mal e restaurar a paz em sua vida. Na noite após a visita, me dediquei a preparar tudo o que era necessário para a limpeza energética que realizaria no dia seguinte. A energia que impregnava o ambiente havia deixado a certeza de que enfrentaríamos uma batalha espiritual de grande magnitude. Amanda havia me confirmado que seu marido não vivia mais com ela, o que me dava tranquilidade para trabalhar sem interrupções. Na hora combinada, cheguei à casa com minha bolsa repleta de ervas, incensos, velas, amuletos e, claro, meu fiel pêndulo de quartzo. Comecei a limpeza acendendo uma fogueira e colocando sobre ela carvões em brasa. À medida que o incenso queimava, seu aroma purificador se espalhava pela casa, combatendo o ar opressivo que reinava nos cômodos. Enquanto isso, recitava antigas preces de proteção, percorrendo cada cômodo com a fumaça. Quando cheguei ao quarto principal, senti uma onda de frio percorrer meu corpo. À medida que me aprofundava no quarto, uma sensação de asfixia me invadia. O ar se tornava sufocante, como se todo o oxigênio estivesse sendo sugado dali. De repente, uma rajada de vento gelado varreu o quarto, e a porta se fechou violentamente atrás de mim. A escuridão me envolveu por completo, e senti um peso enorme sobre minha cabeça e ombros. Era esmagador, como se uma força estivesse me pressionando para baixo. Senti um pouco de medo, mas minha determinação era mais forte. Com as mãos tremendo, peguei um dos meus amuletos mais poderosos, o coloquei em volta do meu pescoço, fechei os olhos e recitei fervorosamente palavras de poder. Enquanto percorria o quarto purificando o ambiente com a fumaça do incenso, não imaginava que enfrentaria uma das batalhas espirituais mais intensas da minha vida. De repente, uma onda de energia sombria surgiu da própria fumaça
materializando-se em uma entidade tenebrosa que me atacou. Vozes martelaram minha mente e ouvidos, enchendo-me de confusão. Uma dor percorria todo o meu corpo e senti como se estivesse sendo sufocada. Meu amuleto, que tantas vezes havia me protegido, parecia não ter efeito. Nunca antes havia visto uma manifestação tão poderosa. Era algo muito além do que eu havia enfrentado. Diferente de qualquer criatura que eu já tenha visto, essa entidade não tinha cabeça nem rosto. Em vez disso, era uma massa que se retorcia. E não era só isso. Vinha acompanhados por um coro de gemidos e gritos que tornavam tudo ainda mais horrível. Quando houve o contato, minha mente foi invadida por uma torrente de imagens horríveis, meus medos mais profundos e minhas memórias mais sombrias. Vi cenas da minha infância, momentos de trauma e dor que eu havia enterrado. Então eu soube. A entidade estava se alimentando do meu medo, usando minhas próprias lembranças para se fortalecer. Eu via minha sanidade se esvaindo e minha mente cambaleando à beira do colapso. Já não conseguia distinguir entre realidade e ilusão, entre o presente e o passado. Em meio à escuridão e ao caos, perdi completamente a noção do tempo. O medo me consumia e a desesperança tomou conta de mim. Não sei quanto tempo se passou, mas a porta do quarto se escancarou, iluminando a escuridão com um raio de luz fraco. Era Amanda. Ela correu até mim e me afastou da entidade que me atormentava. De repente, a entidade se desfez e se dissipou no ar. Saí do quarto com dificuldade, com meu corpo trêmulo e minha mente ainda processando tudo o que havia acontecido. A porta se fechou violentamente atrás de nós. Amanda me abraçou com força e nós duas começamos a chorar. Perguntei inúmeras vezes quem queria lhe fazer tanto mal a ponto de conjurar uma energia tão diabólica. Amanda não conseguiu responder. Seu rosto estava branco igual papel e seus olhos tomados pelo medo. Isso acontece comigo todas as noites, finalmente disse. É uma loucura. Não sei quem quer me machucar, mas não aguento mais. Ouvi suas palavras com compaixão, compreendendo a dor e o medo que a consumia. Naquele momento entendi que minha missão não era apenas livrar sua casa das energias negativas, mas também protegê-la da entidade que a atormentava noite após noite. Com o coração tomado de energias boas, segurei a mão de Amanda. Prometi que não descansaria até descobrir a verdade e libertá-la daquele pesadelo. Após a experiência traumática, mergulhei atrás de respostas. Consultei livros antigos da minha avó, interroguei colegas especialistas e ouvi atentamente histórias de pessoas que já haviam enfrentado entidades semelhantes. Cada passo me aproximava da verdade, mas também me revelava a natureza sombria da força que aterrorizava Amanda. Cheguei à conclusão de que não se tratava apenas de um encantamento ou de uma presença maligna, mas sim de uma verdadeira invasão demoníaca. A magnitude do poder que eu havia testemunhado e a desolação que encontrei apenas confirmavam minhas suspeitas. No entanto, algo não fazia sentido. Amanda havia me assegurado que seu marido, ou um feitiço lançado por ele, era o responsável pela entidade. Mas agora eu me perguntava se ela mesma não teria desempenhado um papel involuntário na abertura das portas do inferno. Será que ela realizou algum ritual proibido? Fez uma invocação de forças obscuras sem saber? Com essas perguntas atormentando minha mente, voltei ao apartamento. Estava ansiosa por mais respostas, mas, ao chegar lá, me deparei com uma cena devastadora. Uma multidão cercava o prédio, as autoridades haviam isolado a área e paramédicos carregavam o corpo de Amanda. De acordo com as notícias, tudo havia acontecido na noite anterior. A tristeza e o choque tomaram conta de mim. A entidade que habitava sua casa a destruiu. Nunca soube com certeza o que enfrentei. Seu poder deixou uma marca indelével em minha consciência. Uma lembrança de como somos fracos perante a esses seres. Obrigado por me ouvirem até aqui e um forte abraço de Marta Nauli.
Eu tinha 16 anos na época desse acontecido. Eu havia acabado de conseguir um emprego em uma pizzaria cerca de 6 meses antes de fazer 16. E durante esse tempo eu economizei o suficiente para comprar um carro barato. Eu odiava não poder dirigir sozinha, mas também queria fazer entregas em vez de trabalhar dentro da loja. Era uma noite comum de semana. Eu cheguei depois da escola às 5 e estava escalada até às 22h30. Estava movimentado nas primeiras horas, mas por volta das 8, a atividade caiu fora do normal. Não havia mais entregas a serem feitas até às 9. Era um pedido online de apenas uma pizza média. Eu peguei o pedido e comecei a dirigir. Não estava movimentado, só alguns carros aqui e ali, mas quando eu estava cerca de 5 minutos distante do bairro, um carro saiu de uma rua lateral e veio atrás de mim. As ruas estavam vazias e ele poderia facilmente ter me ultrapassado se quisesse, mas ficou bem atrás de mim. Eu não pensei muito sobre isso. Quer dizer, para ser sincera, na hora eu não me importei nem um pouco. Nos próximos 5 minutos ele continuou bem atrás de mim, e quando virei para o bairro, olhei pelo espelho retrovisor. Após alguns segundos, os faróis dele apareceram, virando na rua. Era uma coincidência bem grande. Quais eram as chances de o único outro carro na rua estar indo para o mesmo bairro pequeno que eu? Isso me deixou mais atenta à situação enquanto continuei dirigindo. Essa rua passava por uma área de bosque, com casas espalhadas dos dois lados da estrada. Algumas estavam bem perto da estrada e outras mais distantes, no final de longas entradas de pedras. Conforme me aprofundei no bairro, finalmente meus faróis iluminaram uma caixa de correio com o endereço correto. Olhei novamente nos espelhos e alguns segundos depois o carro passou por mim e seguiu pela estrada. Lembro-me de ter me sentido aliviada e boba por ter pensado algo a respeito. Dirigi até o final da entrada, que não era muito longa. Tinha talvez uns 60 metros. Parei, saí do carro com as pizzas e bati na porta. Bati 3 vezes. Ninguém atendeu a porta por 1 minuto, e embora a luz da varanda estivesse acesa, não parecia que as luzes internas estavam ligadas. Bati novamente. Cerca de 30 segundos se passaram, então uma luz brilhou pela janela, e poucos segundos depois, uma mulher abriu a porta. Ela parecia ter uns 30 anos e estava vestindo um roupão, parecendo muito cansada. Imediatamente algo sobre aquilo parecia errado. Eu tenho essa pizza encomendada para este endereço. Eu li o endereço para ela e vi que ela parecia irritada. A mulher foi grossa comigo, dizendo que não havia pedido a merda da pizza e estava tentando dormir. Ela estava definitivamente irritada. Isso esclareceu que havia algum tipo de engano. Eu me desculpei e desci a varanda. Enquanto voltava meio desorientada para o carro, fiquei olhando para o chão e pensando em como aquilo tudo era estranho. Quando estava quase lá, olhei para cima e senti um arrepio me percorrendo. Havia um carro estacionado bem atrás do meu. Era o mesmo que eu achei que estava me seguindo. Os faróis estavam apagados, mas eu podia ver o vapor saindo do escapamento, então o carro ainda estava ligado. Será que a pessoa também morava ali com a mulher e estava chegando? Ou aquilo tinha algo a ver com o pedido? Tudo parecia muito estranho, como se fosse coincidência demais. Eu sentia que algo estava errado, então continuei caminhando até meu carro, esperando que a pessoa me visse e dissesse algo. Entrei no carro, coloquei as pizzas no banco do passageiro, liguei o motor e ele continuou lá. A entrada era estreita e não havia muito espaço para passar por eles, mas eu fui mais para frente em direção à casa e virei. Certamente quem estava dentro do carro veria que eu estava tentando sair. Porém a pessoa ainda estava bem no meio do caminho, bloqueando a saída. Ficamos uns 30 segundos olhando para os carros um do outro, sem ninguém se mover. Durante esse tempo comecei a juntar tudo.
eles me seguindo pela estrada, entrando no bairro atrás de mim, e a estranha aparição deles bloqueando a saída da casa. Nada disso era coincidência. Senti meu corpo começar a ficar paralisado e meu coração batendo forte no peito. Eu não sabia o que fazer, e foi nisso que as portas do carro se abriram, e 4 homens saíram, todos com capuzes e bonés cobrindo o rosto. Um deles estava com a mão suspeitamente dentro do bolso do capuz, como se estivesse segurando uma arma. Eles começaram a correr em direção ao meu carro, e eu entrei em pânico. Pisei no acelerador tentando passar por eles e contornar o carro deles, mas não havia espaço suficiente. As rodas saíram da estrada e eu derrapei na terra, batendo em uma árvore. Foi uma batida bem lenta, pois os airbags nem dispararam. Eu acho que o carro não ficou preso, mas não quis arriscar. Saí do carro e comecei a correr. Ouvi um deles correndo atrás de mim e gritando para os outros, mas eles viraram de volta depois de um tempo. Quando eu estava em segurança, fiquei na floresta e liguei para a polícia. Quando os policiais chegaram à casa, todos os homens e os 2 carros tinham desaparecido. Meu carro até hoje nunca foi recuperado. O que aconteceu foi que o grupo usou algum endereço aleatório para me atrair, fazendo um pedido de pizza, na esperança de me prender lá. O que eles iam fazer comigo, eu não sei e nem quero saber. O fato de um deles ter me perseguido me faz pensar que não planejavam me deixar ir embora. Eu tive muita sorte naquela noite. Nunca pensei que acabaria trabalhando em um cemitério, mas em plena pandemia, com poucos empregos e contas se acumulando, não tive outra opção. Eu era garçom antes de tudo fechar, mas sem clientes e sem restaurantes funcionando, fiquei meses sem trabalho. Fui contratado no cemitério municipal pentecostal porque, com tantos enterros, precisavam de mais gente para exumar restos antigos e liberar espaço. Havia túmulos com mais de 100 anos, já sem ninguém para reclamá-los ou visitá-los. Entretanto, não vão pensando que era um trabalho fácil. Eu tinha que levantar ossos, limpar sepulturas e ouvir histórias que, se tivessem me contado antes de trabalhar lá, eu não teria acreditado. A primeira regra que me ensinaram era simples, mas estranha. Me disseram que não se toca nos túmulos do fundo, especialmente nos que têm cruzes quebradas. Esses sempre ficam em paz, disse-me o Sr. Lurti, o coveiro mais velho, um homem de pele morena e grossa, curtida por toda uma vida de trabalho sob o sol. Se algum dia pedirem para mover um desses, me avise primeiro, ele disse. Eu concordei sem discutir. Estava ali só pelo dinheiro mesmo. Com o tempo me acostumei ao trabalho e aos boatos dos guardas e dos outros coveiros sobre coisas estranhas que aconteciam ali. Diziam que, às vezes, depois de enterrarem alguém na área mais distante daquele enorme cemitério, ouviam-se batidas. Batidas vindas debaixo da terra, como se alguém tivesse despertado dentro do túmulo. Também falavam que à noite, na vala comum, era possível ouvir vozes chorando sem parar. Mas eu nunca vi nada de estranho. Até que chegou o dia da exumação que mudou tudo. Naquele dia, Antônio e eu estávamos terminando de retirar os restos de uma sepultura quando, de longe, Sr. Lurti gritou. Quando terminarem aí, abram o túmulo do fundo. Vamos mover aqueles restos. Antônio e eu nos entreolhamos, surpresos, pois sabíamos que aquela área quase nunca era tocada. Então pegamos as ferramentas e seguimos até a sepultura indicada. A cruz estava quebrada. Vamos abrir uma das tumbas proibidas? Falou Toninho, que tinha o mesmo tempo de trabalho que eu. Fazer o quê, né, Toninho? Deve ter um motivo, respondi. Chegamos até lá e começamos a cavar a terra que estava mais solta do que deveria. Não demoramos a encontrar o caixão velho e apodrecido. Toninho tentou levantar a tampa com a pá, mas no instante em que tocou na madeira, ela rangeu. Não como algo velho se partindo, mas como se tivesse recebido um impacto. Um golpe vindo de dentro. Nós dois congelamos no lugar.
Por favor, me diz que você também ouviu, eu perguntei. Demos 2 passos para trás e a madeira rangeu outra vez. Dessa vez nós dois já nem estávamos mais perto. Saímos correndo e não paramos até encontrar o Sr. Lurt. Para nossa surpresa, ele estava na entrada do cemitério, tranquilo, fumando um cigarro e bebendo Coca-Cola. Não vamos abrir aquela cova, eu disse. O velho franziu a testa, confuso. Que cova? A 6 do fundo. Aqui tem a cruz quebrada. Você não mandou a gente ir lá? O Sr. Lurt jogou o cigarro no chão e o pisou lentamente. Eu não gritei nada para vocês. Já faz 1 hora que estou aqui. Ficamos em silêncio. Ele perguntou irritado se tínhamos tocado em alguma coisa. Negamos com a cabeça. Melhor assim, saiu murmurando. Na manhã seguinte, quando voltamos, estava tudo fechado como se ninguém a tivesse tocado em anos. Ninguém nunca mais mencionou o assunto, e nós também nunca mais falamos sobre isso. Quero revelar isso que vivi, não apenas para termos consciência sobre nossas próprias decisões, mas também porque sinto que é uma maneira de confirmar o que eu já vinha lendo em alguns livros anteriormente. É uma loucura, eu admito. Se eu não tivesse presenciado, não acreditaria. Também não quero assustá-los, mas existe algo além, e eu experimentei algo aterrorizante. Sou Ricardo Pereira e esta é minha história. Quero começar dizendo que sou um leitor nato, e o livro que releio sempre que posso é A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Como muitos sabem, ele foi um poeta que descreveu pela primeira vez na história o inferno. Esse homem o dividiu em círculos, um para cada pecado, onde qualquer alma pode ser condenada. Sempre me perguntei como um simples poeta poderia ter escrito uma obra de arte como essa. Passava grande parte do meu dia pensando que talvez ele tivesse alguma razão. Os detalhes revelados nessas páginas dificilmente poderiam ser inventados. Li muito sobre o assunto, pois admirava as pinturas feitas sobre os círculos e, de certa forma, sentia uma grande curiosidade em querer confirmá-los. Eu estava na universidade estudando História e foi lá que conheci Yasmin. Um dia ela se aproximou de mim quando me viu lendo, e assim acabei me tornando amigo de uma garota que falava e gostava de coisas que me encantavam. Íamos a museus e fazíamos muitas atividades juntos, tanto que no final acabamos nos tornando um casal, mas não da melhor maneira. Fui muito egoísta com ela e acabei convencendo-a a terminar com o namorado para ficar comigo. Ele era um homem mais velho que até então não conhecia e nem me importava. Não vou mentir, ela o traiu. Eu sabia claramente que aquilo estava errado, mas seu corpo e sua beleza acabaram me tentando até que a convenci a fazer o que não devia. Tentei me convencer várias vezes de que, se meu coração queria amá-la, então tudo estava certo. Mas às vezes me sentia mal, porque seu ex-namorado não era uma má pessoa, muito pelo contrário, ele lhe dava tudo o que uma mulher poderia esperar de um homem. Mas no final, depois de tanto tempo juntos, algo foi criado entre nós, algo do qual eu acabaria me arrependendo. Mas naquele momento, eu estava aproveitando ao máximo os dias. Eu vivia para ela. Eu estava apaixonado e, em questão de semanas, fizemos tantos planos para o nosso futuro que era impossível não me iludir. Com o tempo, apresentei Yasmin aos meus pais e chegou o momento em que ela até passou alguns finais de semana em minha casa. Tudo estava indo melhor do que eu esperava, tanto que acabei confessando meu interesse em conhecer os círculos do inferno apenas para confirmar o que estava escrito em A Divina Comédia. Eu sei, parecia loucura. Ela adotou esse mesmo pensamento, pois nos aterrorizava a ideia de ficarmos vagando e sermos castigados por toda a eternidade em um lugar tão horrível. Ou talvez tenha sido apenas uma ideia tola que confessei, mas que eu não sabia o que estava invocando para a minha vida. Logo, as ideias absurdas de Dante começaram a ficar no passado. Apesar de termos tantas coisas em comum, começamos a experimentar outras.
Eu não era um cara de festas, mas por causa dela e de suas amigas, acabei indo a boates nos finais de semana e me relacionando com um tipo de pessoa totalmente diferente de mim. E eu gostava disso, porque ali sentia que estava começando a viver de verdade, a aproveitar. Me dava raiva pensar em todo o tempo que havia perdido lendo aqueles livros. Meus pais frequentemente diziam que me viam feliz com Yasmin, e de fato eu não podia negar. Isso era evidente no meu rosto sempre que falava com ela. Agradecia a Deus por tê-la colocado em minha vida, mas o que aconteceu depois me fez reconsiderar tudo. Foi uma noite em que fomos ao cinema. Não me lembro qual filme assistimos, mas sei que foi uma das últimas sessões da noite. Ao sair, o shopping estava vazio e quase todas as lojas já estavam fechadas. Caminhava feliz de mãos dadas com Yasmin, a mulher que eu tanto amava. Mas alguém nos esperava do lado de fora. Era o ex-namorado dela. O vi pela primeira vez quando nos alcançou em uma rua deserta e sacou uma arma, apontando para nós com as mãos tremendo. Ele olhou nos meus olhos, me insultou de maneira humilhante e disse que minha vida terminaria ali. Infelizmente, não passava ninguém por perto. Eu nem sequer conseguia pensar em como poderia me salvar. Pouco depois, aquele homem, tomado pela dor de não poder estar com a mulher que amava, puxou o gatilho. O tiro acertou diretamente meu peito. Caí de costas e fiquei ali agonizando, enquanto ele fugia. Yasmin gritava. Algumas pessoas chegaram, mas eu já não aguentava mais e acabei desmaiando. Por um tempo só vi escuridão, até que minha visão clareou. Eu estava em um lugar rochoso e o chão era tão quente que rapidamente me levantei. Do impacto no meu peito saía um líquido, mas eu não sentia absolutamente nada. Olhando melhor ao redor, ouvi correntes chacoalhando à distância e decidi caminhar naquela direção. O céu era vermelho e o ar difícil de respirar. Quando cheguei à origem do som, me deparei com uma fila infinita de pessoas acorrentadas, que eram chicoteadas não só por uma besta enorme e disforme, mas também pelos ventos fortes que as derrubavam, fazendo com que queimassem na lava do chão. Aquilo era o segundo círculo do inferno descrito por Dante Alighieri, onde os condenados pelo pecado da luxúria eram punidos. Ver todas aquelas almas sofrendo por não terem conseguido conter seus desejos carnais, nem resistir às tentações, me fez pensar que a qualquer momento alguém apareceria para me obrigar a me juntar a eles. E eu não estava tão errado. Um demônio surgiu diante de mim. Ele tinha chifres na cabeça, um corpo coberto de pelos vermelhos e uma cauda. Ele sorriu para mim e perguntou onde eu queria que ele colocasse as correntes primeiro. Nas mãos, nos pés ou no pescoço. Correr era inútil. Eu jamais conseguiria escapar de um demônio como aquele. Implorei por piedade, e isso fez com que ele soltasse uma risada tão alta que até as almas condenadas pararam para olhar. Quando me viram, exigiram ao demônio que também me acorrentasse. Eu não queria aquilo, e saí correndo sem pensar, porque não conseguia imaginar um destino assim por toda a eternidade. Mas me pegaram. A besta correu atrás de mim e no instante em que ia ser capturado, despertei. Eu estava caído no chão, aos pés da Yasmin, tentando encher os pulmões de ar. A ambulância havia acabado de chegar. Não precisaram me reanimar, mas tiveram que agir rápido para que eu não morresse pela perda de sangue. Felizmente sobrevivi e nisso o atirador foi preso. Mas eu também terminei com Yasmin. Ela era o pecado pelo qual fui condenado. Ainda não sei se tenho um lugar garantido no inferno ou se apenas experimentei aquilo por causa da minha obsessão com Dante. Chamem-me de louco, mas eu sei o que vi. Eu não sei se isso que vou contar pode parecer para alguns estranho, ao ponto de não acreditarem em mim. Mas para aqueles que acreditarem, agradeço muito.
Eu entendo o motivo de muitos não acreditarem. É algo tão bizarro e horrível que, na verdade, eu gostaria de nem precisar contar. Quando trabalhava para um tio em seu negócio, ele tinha um armazém que vendia ração para gado, vitaminas, remédios, essas coisas. Trabalhei para ele por 4 anos sem qualquer tipo de benefício, sem que fosse o baixo salário. Nesses anos de 88 a 92, nunca vi nada como o que vou contar esta noite. Com o tempo aprendi que também não foi uma brincadeira. Ninguém estava de zoeira. Naquela época eu tinha 19 anos e o rapaz que foi comigo devia ter uns 25. Meu tio, nessa ocasião, mandou apenas nós dois em uma caminhonete levar uma carga de ração para uma comunidade em Iporanga. Lá, o cliente tinha um sítio com animais e tudo o que há de direito. Quando meu tio nos entregou as chaves, a caminhonete carregada, um recibo que devíamos deixar, ele disse: "O senhor sempre deixa aberto pelo fato de quase nunca estar lá. Não tem problema com isso, ok? Vocês podem entrar. Por favor, deixem o recibo na mesa e a carga vocês descarregam em um depósito ao lado dos currais. Mas, por favor, fiquem bem atentos para que não anoiteça por lá. Apenas façam o que precisam, voltem e pronto." Lembro-me que perguntei ao meu tio por que dessa papagaiada toda e ele apenas me olhou sério e disse: "De verdade, qualquer coisa que ouvirem, não olhem. Finjam que não escutaram nada, que não viram nada e não respondam nada." Isso deu uma esfriada no nosso ânimo naquela noite. Estávamos assustados? Pode-se dizer que sim, mas de qualquer forma, o cliente sabia que estávamos indo para lá e não podíamos abandonar o barco. Meu tio disse que ele não se importava de entrar caso tivesse saído, que talvez encontrássemos alguém que achasse que estávamos invadindo ou tentando roubar algo, mas que era só falar que estávamos fazendo uma entrega e pronto. Discutimos isso no caminho, e o rapaz disse que nunca tinha ido para lá nem ouvido falar desse cliente. Ele me perguntou se eu achava que meu tio estava falando sério, e por mais que pensasse no jeito do meu tio, eu disse que parecia que sim, que ele falava a verdade. Ele não riu e não fez piada. Na verdade, reforçou mais uma vez que não deveríamos fazer nada além do necessário. Ele disse que mesmo que ouvíssemos qualquer coisa, deveríamos sair rápido. Muita insistência, na minha opinião, para algo que ele nem quis explicar. Dirigimos por algumas horas, com várias paradas, até chegarmos ao cliente de lavadeiros. Chegamos por volta das 3 da tarde, um ótimo horário por sinal. Levaríamos uns 30 minutos descarregando a comida e voltaríamos cedo. Quando chegamos ao sítio, abrimos, descarregamos a ração e fechamos o depósito como o manda-chuva havia nos ordenado. Depois disso, eu fui direto para a caminhonete pegar o recibo para deixar na mesa. Meu colega veio de dentro da casa, confirmando que estava mesmo aberta. Ele disse que pelo jeito não havia ninguém, porque ele chamou, mas ninguém respondeu. Peguei o recibo e entrei sozinho. Meu amigo ficou lá fora, fumando e olhando os animais. Ao entrar, andei uns 5 metros e coloquei o recibo embaixo de um porta-guardanapos, para que não voasse. Por dentro, a casa tinha umas 8 cabeças de animais empalhadas nas paredes, inclusive de animais que nem existem no Brasil. Aquelas decorações de troféus de caça eram enormes e com certeza reais. Um arrepio me subiu pela nuca quando percebi que todas essas cabeças estavam posicionadas em direções diferentes, em paredes diferentes, mas ainda assim, todas estavam voltadas para mim. Eram várias cabeças de animais me encarando das paredes. Nisso tomei um susto enorme quando meu colega entrou na casa e veio até mim dizendo que tínhamos que picar mula. Juro pela minha vida que quando estávamos saindo, eu vi aquelas cabeças de animais nos seguindo, não apenas com os olhos, mas virando a cabeça. Saímos às pressas comigo já tremendo, porque juro que aqueles animais estavam se mexendo. E não foi só isso. Quando meu colega fechou bem a porta, vi que suas mãos também tremiam. Ele me disse para corrermos para a caminhonete rápido, que já tínhamos terminado. Corremos e nesse momento ouvimos de dentro da casa várias gargalhadas de pessoas.
todas com vozes muito graves. Subimos no carro, ele ligou o motor e saiu o mais rápido possível, dizendo que, quando entrou antes de mim, aquelas cabeças não estavam naquela posição. Ele me perguntou se eu também as vi se mexendo, do mesmo jeito que ele. Eu disse que sim, e perguntei se ele achava que era disso que meu tio estava falando, se ele também tinha ouvido as risadas. Ele respondeu que sim, que certamente era isso, e que muito provavelmente aquelas risadas vinham daquelas coisas. No caminho de volta, tentamos falar sobre qualquer outra coisa. Eu via como meu amigo estava tenso, dirigindo rápido para chegarmos logo na cidade antes de anoitecer. Em algumas horas, já estávamos na loja do meu tio. E claro, chegamos contando que algo do chifrudo tinha acontecido naquele maldito sítio. Ele, muito sério, nos interrompeu antes que falássemos qualquer coisa e perguntou: "Foram as cabeças dos animais?" Nós dois ficamos congelados e, gaguejando, respondemos que sim. Então meu tio ergueu o braço e nos mostrou como sua pele estava toda arrepiada. Por isso que eu não gosto de ir para lá, porém esse cliente paga muito bem. O problema é que ele sempre pede as coisas no mesmo dia, e como ele faz uns negócios muito estranhos, não podemos dizer não. Nunca consegui me acostumar com aquelas cabeças se mexendo, e sempre que vou lá, seguro meu terço e rezo para Deus, ele disse. Demorou muitas noites para que eu conseguisse dormir normalmente de novo. Eu sempre chegava cansado do trabalho, mas lembrar daquelas cabeças de animais nos olhando, se mexendo como eu vi, sério, foi e ainda é a coisa mais traumática que já presenciei na minha vida.